Muito boa noite a todos que nos assistem pela televisão comunitária de Curitiba. É com satisfação que apresentamos pela primeira vez o programa Arcanos Celestes, uma série inédita no Brasil dedicada a mostrar ao grande público os ensinamentos de um dos maiores vultos da humanidade, o filósofo, teólogo e cientista sueco Emanuel Swedenborg. Há 4 anos em Curitiba foi criado o Grupo de Estudos das Obras de Swedenborg, que desenvolve um trabalho de divulgação, pesquisa e publicação dos livros do autor, em colaboração com o tradutor dos originais em latim, reverendo Cristóvão Nobre, e do reverendo Andy Heilman, coordenador das publicações no país. Este programa nos vem em auxílio agora, premiando o esforço e a dedicação no intuito de mostrar ao mundo moderno a grande atualidade da sua revelação, apesar de já se terem passado 265 anos das suas primeiras publicações. Sobre Swedenborg, para quem não o conhece, o grande escritor argentino Jorge Luis Borges afirmou ser um dos personagens mais extraordinários da história. Emerson, o filósofo americano, o chamou de uma alma colossal, que estava muito além de seu tempo, e Helen Keller o chamou de titã e gênio, e um dos mais nobres que o mundo cristão jamais conheceu. Para contribuir conosco neste primeiro programa, ajudando-nos a compreender um pouco mais sobre a vida e a obra deste grande visionário, estão também o ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, e o nosso colega Eduardo Beirite, aqui de Curitiba. Além das duas personalidades já citadas, Jorge Luis Borges, Helen Keller, Emerson, muitos outros foram as pessoas que tomaram conhecimento com a obra deste grande autor. Tivemos Voltaire, William Blake, Yeats, grandes poetas, principalmente aqueles que se inspiravam no lado místico do grande visionário sueco. Ele foi condenado por uns, amado por outros, mas antes de tudo, foi sempre lido por pessoas que buscavam explicação para o sentido interior, para suas grandes buscas. Inicialmente, eu queria pedir para o Eduardo que nos falasse um pouco sobre a trajetória de Swedenborg, pois sabemos hoje que ele não começou, toda a sua vida não teve simplesmente trabalhos de natureza teológica. Ele começou como um grande filósofo e um grande cientista. Você poderia nos falar um pouco disso, Eduardo? Isso, Swedenborg, se nós pudéssemos fazer uma comparação com a obra dele, diríamos que ele foi uma espécie de Leonardo da Vinci do século XVIII, onde a capacidade de produção da sua obra foi vastíssima, tanto em nível de extensão como profundidade. Por exemplo, ele foi um dos pioneiros na criação da teoria nebular, que explica a origem do universo, e que Kant, Immanuel Kant e Laplace, 50 anos depois, viram que tinha fundamentação, né? Ele também foi um pioneiro na ciência da cristalografia, foi pioneiro no desenvolvimento da ciência do magnetismo, trabalhou com química, com a matemática, com geologia, foi ministro da mineração de Carlos XII, foi membro da Câmara dos Lordes e considerado, até hoje, como o herói nacional da Suécia, né? Inclusive, o seu corpo está junto com os reis da Suécia. E digamos que então, se ele estivesse vivo hoje em dia, com certeza, ele seria não só um prêmio Nobel, né? Ele teria vários prêmios nobres pela capacidade, pela praticidade e pelo desenvolvimento da produção dele. Então foi uma pessoa muito respeitada na Europa do século XVIII. Depois, a partir dos 57 anos, ele começou a ter o primeiro contato com essas revelações. E daí surgiram, digamos assim, surgiram as produções pós-científicas, né? Que são cerca de 30 livros que ele escreveu a partir dos 57 até os 84 anos, dentre os quais nós destacamos alguns que nós publicamos recentemente. O primeiro é a biografia de Swedenborg, que foi editado em 1998, onde traça uma síntese da vida e da obra do autor,
né? Tanto na parte científica como na parte teológica, né? O segundo livro, que foi editado em 1999, chama-se Arcanos Celestes. É um livro que trata especificamente do sentido interno do Gênesis e do Êxodo do Velho Testamento. Depois temos outro livro que foi lançado em 2005, que chama-se O Céu e o Inferno. E aí não devemos confundir com o livro de Allan Kardec, que também é um livro homônimo, né? O Céu e o Inferno, porque esse livro de Swedenborg foi escrito no século XVIII, ou seja, mais de 100 anos da obra de Allan Kardec. Esse livro trata, sobretudo, do mundo espiritual, ou seja, o que acontece com o homem quando ele morre, após a morte, e ele abre uma espécie de uma janela para que o homem, ainda em vida, possa conhecer o mundo espiritual. E o último livro que nós publicamos recentemente, em 2008, chama-se Quatro Doutrinas. Esse livro trata da doutrina do Senhor, da Escritura Santa, da doutrina da fé, da vida e da doutrina da fé. Bom, Vicente, o Eduardo comentou agora sobre esses lançamentos, né, que é fruto talvez o principal trabalho que o grupo vem realizando, né, que é a tradução das obras e do latim, que é muito difícil, envolve pessoas especializadíssimas. Mas eu queria que você falasse com o ministro quais são os principais pontos das doutrinas reveladas por Swedenborg. E, se possível, antes, como existe uma pequena confusão, ainda mais nos dias atuais, que você esclarecesse por que o nome Nova Igreja, para que as pessoas não façam confusão. Certo. Bom, muito boa noite, Tiago e Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa de estreia. E como a sua pergunta, o que seria essa nova igreja? A nova igreja foi estabelecida nos Estados Unidos, na verdade na Inglaterra primeiramente, no século XIX, em torno de 1850, e essa nova igreja é baseada totalmente nos ensinos, nos escritos revelados através de Emanuel Swedenborg. Toda a doutrina dele, que é bem completa, uma doutrina bem abrangente, um trabalho teológico bem abrangente, como Eduardo falou, que trata sobre a vida após a morte, que trata sobre a revelação do sentido interno da palavra, que trata sobre o casamento, inclusive falando sobre a eternidade do casamento, dizendo que aqueles que foram realmente casados interiormente aqui podem se reencontrar depois da morte e viver pela eternidade. E essa nova igreja, ela foi fundada nesses ensinamentos, sobre esses ensinamentos. E esses ensinamentos, por sua vez, estão baseados na letra da palavra, porque, como a doutrina mesmo diz, toda doutrina sã deve ser tirada e confirmada na letra da palavra, ou seja, nos livros constantes da Bíblia. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito da vida de Swedenborg é que durante a vida dele, ele nunca tentou fundar uma igreja. Ele nunca tentou fazer prosélitos, ele nunca teve discípulos, ele nunca teve seguidores, né? Porque essa não era a intenção dele. A intenção inicial de Swedenborg é lá antes de haver a revelação do espiritual, antes que o Senhor dê as verdades da palavra. A intenção dele, primeiramente, era achar a sede da alma no corpo humano, quer dizer, onde ficava a alma no corpo humano, né? E com esses estudos, ele progrediu de estudos anatômicos e caminhou até que o Senhor, com essa busca pela verdade, essa busca pela do que havia de eterno no homem, o Senhor abre para ele a revelação, que para nós é considerada como a própria segunda vinda do Senhor. Ele abre e revela a Swedenborg as doutrinas celestes da nova igreja. E ele se mantém como um mero revelador, como ele mesmo se classifica como um servo do Senhor. E somente depois a morte dele, como eu já disse, é que se iniciou um pequeno grupo na Inglaterra, originalmente, depois nos Estados Unidos, quando os ensinamentos dele foram levados até lá, que foi fundada essa nova igreja. A nova igreja hoje existe em 22 países, de todos os continentes, e foi instaurada no Brasil em 1898, originalmente no Rio de Janeiro,
onde hoje existem 2 grupos, em São Paulo e agora em Curitiba. Chama-se Nova Igreja, na verdade uma igreja que já existe há 200 e tantos anos, mas ela é nova no tocante à sua doutrina, aquilo que ela revela, aquilo que ela traz de novo para as pessoas que estão, eu diria, cansadas da mesmice ou da falta de entendimento do que o Senhor quis dizer na sua palavra. Ela é nova porque ela restaura o cristianismo original. Então, isso que quer dizer, por isso que ela é chamada de essa nova igreja. E os pontos principais da doutrina dessa nova igreja, na verdade, eles seriam 2 essenciais, sendo que esses essenciais eles são trazidos na obra de Swedenborg, que também ele escreveu isso originalmente em 1766, é o livro chamado Apocalipse Revelado, e como o próprio nome diz, ele traz o sentido interno do livro do Apocalipse, que para muitas pessoas é um livro bastante confuso e bastante difícil de entender e que fica totalmente claro com essa obra aqui, que em 2 volumes. E esses essenciais da nova igreja, nós podemos ver aqui no primeiro volume, no parágrafo 590, que diz assim, que o primeiro essencial é que o Senhor é o Deus do céu e da terra e que seu humano é divino. Ou seja, esse primeiro essencial, ele une corpo, alma e espírito. Ele une o Jeová, Criador do Velho Testamento, a Jesus Cristo do Novo Testamento e ao Espírito Santo. Jeová sendo a essência, Jesus Cristo sendo a forma e o Espírito Santo sendo a atuação. 3 deuses em um só. E mais tarde, um pouco, o Eduardo vai falar um pouco sobre isso. E o segundo essencial dessa doutrina da nova igreja diz o seguinte, que a conjunção do homem com o Senhor se faz pela vida de acordo com os preceitos do decálogo. Ou seja, o homem, do afastamento que ele estava, ou no afastamento que ele nasce, ele pode se religar ao Senhor, ao seu Criador, através da vida de acordo com as verdades que ele revelou, o que ele mostrou, o que ele nos deixou. E isso se faz de que forma? Se faz quando o homem ele reconhece dentro de si os males, ele reconhece através da palavra que existem coisas que o afastam do Senhor, que ferem ao seu próximo, e ele começa a evitar essas coisas como sendo pecados. Entendi. Então, esse trabalho ele faz com que o homem possa se conjuntar ao Senhor. Esses são os 2 essenciais da doutrina da nova igreja. Ou seja, pelo que eu entendi, então não é uma prerrogativa da nova igreja, ou seja, tratando-se de uma doutrina cristã, o que é raro, a nova igreja não é exclusivista. Ela não pensa, ela não julga que apenas os seus membros serão salvos e terão um futuro digno. Não, ela faz com que qualquer pessoa que viva, diz que qualquer pessoa que viva no bem pode ser regenerada. Exatamente. De forma alguma a gente tenta fechar as portas do céu para qualquer pessoa que não seja do nosso grupo, mesmo porque não cabe a nós não temos a chave do céu e muito menos do inferno. Mesmo porque o nosso grupo é pequeno, e se a gente fosse esperar que somente membros do nosso grupo fossem levados ao céu pelo Senhor, o céu seria bem pequeno, né? Então, a nova igreja, ela preza muito a liberdade de religião e pelas religiões, porque o Senhor mesmo fala, quando ele é perguntado pelo salmista, no Salmo 15, se vocês quiserem conferir, o salmista pergunta, quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem subirá ao teu santo monte? E o Senhor ele responde com uma série de coisas que dizem respeito à vida. Ele não fala aqueles que serão dessa igreja ou daquela religião. Ou seja, é ação. É ação e não o que a pessoa sabe. Isso inclui, de que forma? Os índios que estão lá no meio da selva nesse momento, ou a pessoa que nasce em Nova York nesse momento, ela tem chance, pela verdade que ela sabe, ela tem chances de viver de acordo com aquele muito que ela sabe, ou com aquele pouco que ela sabe, de um dia ser conjunto ao Senhor e de ser elevado ao céu. E a prova disso está lá na visão que João teve na ilha de Patmos, da cidade da Nova Jerusalém, descendo dos céus. Essa cidade que João viu, como vocês podem confirmar na letra da palavra, ela tinha
a mesma distância, a mesma medida na sua profundidade, na largura e na altura. E essa cidade tinha 12 portas, 3 para cada lado, 3 portas para cada lado. Isso significa, ou isso representa, de acordo com a doutrina da Nova Igreja, que todas as pessoas que vivem bem de acordo com a sua religião e que vivem bem não porque querem parecer bons, não porque querem ganhar a honra, a fama, a reputação, ou dizer, olha como eu sou bonzinho, mas as pessoas que evitam os males, porque fazer o mal é ferir ao próximo, essa pessoa, independentemente de sua religião, ela vai passar por essas portas da Nova Jerusalém. Interessante. Ou seja, eu gostei que você falou sobre o simbolismo, né, dessa cidade vista por João. Eu me recordo que quando eu me aproximei, isso era algo que me fascinava muito, né, o simbolismo, ou seja, o sentido interno. Muitas pessoas já tentaram falar sobre isso, mas sem um embasamento. E me surpreende, principalmente lendo na obra citada pelo Eduardo, Os Arcanos Celestes, quando ele fala sobre o trabalho imenso, né? Uma vez, se considerar que o Swedenborg começou aos 57 anos, já é um senhor, né? A produção teológica que ele teve, sem descuidar da sua vida privada e particular como homem da sociedade, tudo esse significado. O que eu queria, Eduardo, que você falasse assim um pouco, tratando sobre uma doutrina cristã, e como você diz, apesar do nome Nova, sendo uma igreja uma igreja histórica, uma igreja antiga, o que ela tem de especial, o que ela tem de novo para trazer para o pensamento cristão moderno? Então, as duas novidades principais, a primeira é que ela é totalmente baseada na palavra, ou seja, na Bíblia, mas no sentido interno, escondido, que não aparece em primeiro momento quando você lê a Bíblia, né? Porque o que se conhece normalmente das Escrituras Sagradas são os fatos históricos e literários, né? Ou seja, a palavra no seu sentido literal. O que Swedenborg revela para nós é justamente o sentido interno que está escondido, né? E outro aspecto de suma importância na revelação de Swedenborg é que ele restaura a questão da Divina Trindade, que o Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, ele deturpou completamente, porque ao combater a heresia do padre Ários da Alexandria, que duvidava e contestava da divindade de Jesus Cristo, esse concílio acabou criando uma outra heresia ainda mais perniciosa, ou seja, separou um Deus único em 3 pessoas, ou seja, onde o Jeová, o Pai, é um Deus separado, onde o Filho é um Deus e Senhor, também separado, e onde o Espírito Santo é um Deus também nomeado e separado. E Swedenborg faz justamente, restaura, ele não nega a Trindade, mas ele coloca a Trindade no seu lugar. Ou seja, ele diz que existe um único Deus com 3 essências, onde o Jeová, a alma divina, o Pai é a alma que sempre existiu, né? o Senhor da eternidade, onde o Filho é Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, e que essa alma habitou nele e foi, digamos assim, elevada depois da sua ressuscitação, digamos assim, que ele divinizou o ser humano, né? E o Espírito Santo é justamente a operação nessa divinização. E como o Vicente falou, cada um de nós tem essa trindade de essências e não de pessoas num sentido finito, porque nós somos finitos. E Deus tem no sentido infinito, porque Ele é infinito, né? Então, a meu ver, esses 2 pontos são os pontos principais da revelação de Swedenborg e são as principais novidades que ele nos traz, né? Outra coisa que eu acho que nos programas futuros nós vamos falar mais um pouco disso, mas nós falamos hoje de um livro, O Céu e o Inferno, né? Esse é um livro, foi o meu primeiro livro, eu acho que é um livro excelente para, digamos, uma iniciação, fazer uma exegese, assim, um panorama das doutrinas reveladas por Swedenborg. Mas ele já gerou confusão comigo, acredito que com vocês também. Talvez pelo seu homônimo, né, como já foi citado pelo Eduardo, O Céu e o Inferno de Allan Kardec, é uma obra
certamente muito mais famosa. O que eu queria esclarecer com você, Vicente e Eduardo, são as questões da mediunidade. Várias pessoas já me interpelaram se Swedenborg era médium, se ele foi considerado. Conan Doyle, famoso, né, por Sherlock Holmes, o classificou como tal, e a Enciclopédia Britânica, pouco tempo depois, o desmentiu, por assim dizer, desconsiderou essa afirmação. Qual a opinião de vocês, assim, sobre Swedenborg pode ser considerado um médium ou não? Swedenborg, sendo o revelador das doutrinas celestes da Nova Igreja, ele pode ser considerado um médium nesse sentido, porque qualquer coisa que se interpõe entre o ponto A e o ponto B, ele é um médium. Né? Mas ele não pode ser considerado um médium da maneira que é entendido hoje em dia, porque Swedenborg, em momento algum, ele buscou contato com nenhum dos espíritos ou dos anjos com o qual ele conversou, com o qual ele conviveu durante muito tempo da vida dele. Esse contato com esses espíritos, ele foi permitido pelo Senhor com o uso exclusivo de mostrar a Swedenborg as coisas que acontecem na vida após a morte. De que maneira que o homem é recebido após a morte, de que maneira que ele vive. Swedenborg, ele teve contato com esses espíritos e dessa forma ele conseguiu visitar, não em corpo físico, mas em espírito, as sociedades angélicas, também as sociedades infernais. E ele teve um uso para isso, que foi a revelação, como o Eduardo citou agora há pouco, de abrir como se fosse uma janela entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Porque nós somos cidadãos de dois mundos. Nós vivemos aqui quanto ao nosso corpo e vivemos quanto ao nosso espírito no mundo espiritual. Nossos pensamentos não são palpáveis, eles não estão aqui conosco, eles vêm de alguma fonte. Então, nesse sentido, ele não foi um médium, porque ele não buscou esses contatos, ele não buscou orientação nenhuma com nenhum espírito. Inclusive, ele, de forma bem veemente, ele, até que eu diria, ele não usou essa palavra, mas eu diria que ele condena esse contato, mostrando o perigo que existe na pessoa buscar esse contato com espíritos, pessoas que já faleceram, porque é uma coisa possível de acontecer. Tanto sim que na palavra, em alguns pontos, o Senhor fala, como por exemplo, quando Saul ele vai procurar ter um contato, uma revelação com aquela pitonisa que mostra para ele, por isso o rei Saul é castigado. Então esse contato é possível. E Swedenborg fala que quando o homem busca esse contato, os espíritos que atendem esse chamado, geralmente são espíritos que estão fora da ordem. Porque os espíritos que estão dentro da ordem, eles ouvem esse chamado e falam, não, isso não é para mim. Eu não posso atender essa pessoa que está chamando. Que é uma pessoa que certamente está desesperada, ou está enganada, ou ela está vivendo numa doutrina falsa, que ela não sabe o que está fazendo. Então, os bons espíritos, eles deixam aos auspícios do Senhor cuidar daquela vida. Enquanto que os maus espíritos, eles usam esse canal para entrar e tentar se apoderar da mente da pessoa, né? Onde acontece aí as obsessões e várias outras coisas. Um exemplo assim prático do perigo desse contato seria mais ou menos assim: é como se eu, você, o Eduardo, ou qualquer pessoa fosse até a Praça Central de Curitiba e subisse num pedestal e dissesse, olha, quem quer ir lá em casa? Quem quer ir comigo até minha casa para administrar meus bens? Eu ganho X por mês, eu tenho tal carro, então quem quiser vir me ajudar a administrar minhas coisas, está aberto. As pessoas de bem que passam por essa pessoa, vai ser maluco. Quem é que faz isso? Quem é que revela tantas coisas? Ou quem é que se abre dessa forma? Mas as pessoas más, aqueles mal intencionados, o estelionatário principalmente, ele vai dizer, está aí uma oportunidade de eu dominar sobre a vida daquela pessoa. Então, de forma assim, bem resumida, foi isso que ele falou. Ele não pode ser considerado um médium porque ele não buscou nenhum contato. E, inclusive, ele fala do perigo desses contatos. Inclusive, a enciclopédia britânica, né, ela então também dá uma, digamos assim, modifica um pouco a ideia que Conan Doyle passa do Swedenborg na sua história do espiritismo, né, dizendo que ele é o maior médium. E, na verdade, o que acontece? Que na mediunidade é o espírito que vem
do mundo espiritual falar com o homem no mundo natural. Isso. E Swedenborg foi quanto a seu espírito, ou seja, ele fez o caminho inverso, né? Ele permanecia o seu corpo nesse mundo e as visitas, né, o que ele viu e ouviu, estavam sempre no mundo espiritual, ou seja, ele passou 27 anos da vida dele fazendo esse contato, mas vivendo no mundo natural e indo para o mundo espiritual com a proteção do Senhor quanto ao seu espírito, né? Bem, felizmente o nosso tempo está esgotando e lembramos a todos os telespectadores que estaremos terça-feira, às 19h30, com esse programa, o Arcanos Celestes, esclarecendo assuntos de interesse filosófico, teológico e religioso. Eu pediria, aproveitando a presença do ministro Vicente, se não for demais, que ele fizesse, se possível, um encerramento, né, com algumas palavras para nós. Bom, mais uma vez eu quero dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento do grupo de Curitiba nesses últimos 4 anos e é sempre bom ver como o Senhor pode abrir a mente das pessoas através das doutrinas celestes. E eu gostaria, nesse momento, pedir ao Senhor que iluminasse a mente das pessoas que buscam as verdades e que nos aquecesse o nosso coração para que essa busca seja uma busca frutífera. E que o Senhor abençoe todas as pessoas que ouvem a sua palavra e a cumprem. Obrigado.